Boa tarde a todos, muita paz em nossos corações, nessa tarde de hoje, do dia 3 de julho, que possamos estar com as nossas mentes e corações alinhados no trabalho da tarde, no trabalho dos passes, para podermos captar, assimilar o máximo que a espiritualidade possa que a espiritualidade está nos oferecendo, que possamos captar o máximo possível para termos aí uma boa semana. Bom, ao ler esses temas, talvez alguns de nós nunca tenham ouvido falar, do que significa letargia, catalepsia, sonambulismo, a maioria já ouviu, êxtase e dupla vista. Está no capítulo que fala sobre da emancipação da alma. A gente fecha esse capítulo hoje sobre a emancipação da alma. São muitas perguntas, são muitos temas. Não tem como assim, conseguirmos aprofundar muito cada tema, mas eu vou tentar trazer fatos históricos, histórias, para a gente conseguir identificar cada tema desse daí. O que é emancipação? O que é emancipação? Emancipação é ato ou efeito de emancipar, tornar senhor de si, dar liberdade, tornar-se livre, alforria, libertação, independência. Então, toda vez que a gente fala em emancipar, é essa libertação, essa maior independência do espírito, da alma, do espírito encarnado. Emancipação da alma. Chama-se emancipação da alma o desprendimento do espírito encarnado, possibilitando-lhe afastar-se momentaneamente do corpo físico. No estado de emancipação da alma, o espírito se desloca do corpo físico, os laços que o unem à matéria ficam mais tênues, mais flexíveis, e o corpo perispiritual age com maior liberdade. Então, nós já vimos há uns 2 domingos atrás falando sobre o quê? O sono e sonhos. É um desses estados de emancipação da alma. Toda noite, nós ensaiamos um pouco o desencarne. Nós continuamos atados ao corpo físico através de um cordão fluídico e nós, com o nosso perispírito, nós entramos em contato com o plano espiritual. Esse contato aí, a gente vai ver, esse grau de emancipação, é que dá esses nomes aí diferenciados. Letargia, êxtase, dupla vista, são estados maiores ou menores de emancipação da alma. Aí aqui, só para a gente rever, todos os temas desse capítulo sobre emancipação da alma. Todos aí nós já vimos. O sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, e hoje nós vamos ver aquele restante ali. Letargia. Letargia e catalepsia, 2 palavrinhas difíceis, mas que significam o quê? Elas derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento. Elas diferem uma da outra em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências de morte. Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. Principalmente nos tempos passados, esses fenômenos de letargia era muito mais comum de, muitas das vezes, acontecer até o enterro daquele corpo, mas não ter esse desligamento total do espírito. A gente vai ver alguns casos em que não existe ressurreição. Se nesses 3 casos aí que nós vamos falar, o corpo não estava totalmente morto, não havia ainda o total desligamento desses laços do espírito para com o corpo. Porque quando houver esse desligamento, o espírito não tem mais como habitar aquele corpo. Se houver uma total inatividade dos órgãos, o espírito não tem mais o que fazer ali. Como se fosse um carro em que o motorista ali é o espírito, o veículo é o corpo físico, e desde o momento que falta combustível, não tem mais o que o motorista fazer ali dentro. Ele tem que sair daquele carro, porque aquele carro não vai mais levá-lo a nenhum lugar. Então, esse fenômeno da letargia dá como se fosse uma morte aparente mesmo.
né? E alguns casos que a gente vai ver como Lázaro, em outros casos também, chega até algumas partes do corpo, né, entrar ali num processo de decomposição. Mas eles dizem, se há ainda um fio ligando o espírito ao corpo, esse processo pode ser, né, restaurado, porque não houve o desencarne total. Teve, né, alguns laços bem afrouxados, mas ainda o espírito está ligado ao corpo, porque se o corpo morreu, não há mais função orgânica, o espírito sai, não tem mais como retornar. Então, no livro Mediunidade, Encontro com Divaldo, ele esclarece o assunto com as seguintes palavras. A catalepsia se manifesta como um tipo de perturbação de natureza psicomotora, produzindo parada dos movimentos voluntários sem qualquer lesão física. A letargia é um estado de sono profundo, no qual as funções orgânicas se apresentam aparentemente interrompidas, entre elas as da respiração e da circulação. Hoje em dia, é muito mais difícil um estado desse ser passado como morte, né? Porque tem vários recursos aí da medicina, dá para ver lá as ondas cerebrais, tem, né, os aparelhos que dá para identificar melhor. Mas a época de Jesus, a épocas mais remotas, né, no século retrasado, isso era muito mais passível de acontecer. Tanto que nós já ouvimos muitos casos de pessoas que foram dadas como mortas e depois, quando foram lá mexer no caixão por algum motivo, a pessoa tinha se revirado, enfim, não era uma morte total. Provavelmente estava num estado desse de letargia, só que não se tinha muita condição de se detectar isso. Então, não está respirando, né? O coração está num estado ali latente, então se dá como morto. Então, letargia e catalepsia não é sinônimo de morte, né? Todas as funções vitais permanecem ativas. O ritmo da vida é que se torna mais lento, como numa hibernação, emprestando-lhe a aparência de um cadáver. Então, não há, como se fosse assim, as funções vitais, elas estão num estado tão basal, tão latente, que por fora dá mesmo a aparência de morte. Mas tem ali alguma coisa que ainda continua, né, fazendo aquelas células sobreviverem. Então, os letárgicos e catalépticos veem e ouvem o que ao redor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode se comunicar, porque o corpo está totalmente inerte, né? Mas o espírito continua ativo. E aí alguns casos, um caso muito, né, conhecido é da ressurreição de Lázaro, em que Jesus estava a uma distância e as irmãs de Lázaro, Lázaro entra, né, nesse estado de catalepsia, de letargia, e dá ali como se estivesse morto. E elas pedem para chamar Jesus, porque Jesus sempre visitava, né, elas tinham um apreço muito grande com o mestre e o mestre para com eles. E pede para chamar o mestre. E o mestre, mesmo sabendo, mestre, Lázaro morreu. Mesmo assim, ele se demora 2 dias para chegar à cidade. E ele diz, olha, Lázaro não está morto, Lázaro está adormecido. E quando ele chega lá, as irmãs, mestre, se o senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. E o Senhor fala, me leve até onde Lázaro está. E quando chega lá, né, antigamente, não era como hoje em dia, colocavam os corpos em umas grutas e colocavam umas pedras para fechar aquele ambiente. E o Senhor fala, tirai a pedra. E aí Marta fala, mas mestre, já está cheirando mal, já faz 4 dias que Lázaro já tinha, né, morrido na visão deles. Jesus fala, tirai a pedra. E tira ali a pedra, e Jesus, né, na sua famosa fala, Lázaro, vem para fora. E Lázaro levanta, né, vem até a parte externa ali da gruta, e Jesus fala, desatai-o. E desatam ali Lázaro, e ele retoma ao seio do lar. O que aconteceu com Lázaro? Lázaro não tinha morrido, porque Jesus
como, né, ele e o Pai são um só, como ministro de Deus, não iria revogar as leis de Deus. Não iria burlar as leis do Pai. Ele sabia, pela sua visão espiritual, que Lázaro estava apenas em estado de catalepsia e letargia. E com a sua, né, o seu magnetismo puro, com as suas faculdades espirituais elevadas a um nível superior e máximo, ele consegue o quê? Restaurar a vida de Lázaro, dando o quê? Fluido animalizado, o fluido vital que o corpo de Lázaro precisava para que esse laço que estava bem fininho retornasse. Mas não houve a morte do corpo de Lázaro, né? Lázaro estava nesse estado de letargia. As forças vitais já se encontravam em desorganização adiantada e foram recompostas pela ação magnética desenvolvida por Jesus. E Jesus não fez isso só dessa vez. Tem o caso também da a filha de Jairo. Jesus estava vindo, né, pela barca ali às margens e muitas pessoas começaram a gritar: mestre, mestre. E um Jairo, que era de uma sinagoga, veio a falar com o mestre, desesperado: mestre, tem uma filha que está em momento extremo. Eu venho impor-lhe as mãos para curar e salvar a vida. E as pessoas que estavam ao redor começaram a falar com ele: sua filha está morta. Para que você vai, né, dar ao mestre esse incômodo de ir lá à sua casa para ver sua filha? Sua filha está morta. Uma multidão, um burburinho danado, e o mestre falou: sua filha não está morta, está apenas adormecida. E as pessoas começavam a zombar. Como? Adormecida? Menina, nós vimos lá quantas pessoas passaram por a situação e estão enterradas. E Jesus, né, se afastando da multidão, leva somente os discípulos que estavam com ele, adentra a casa, pede para ir até o quarto da menina, as pessoas numa gritaria, numa confusão, e ele fala assim: por que fazeis tanto alarido? E por que chorais? Essa menina não está morta, está apenas adormecida. E quando ele chega lá, ao leito da menina, tomando-lhe a mão, e disse: minha filha, levanta-te, eu te ordeno. E a menina, no mesmo instante, se levantou e pôs-se a andar, pois contava de 12 anos, e todos ficaram maravilhados e espantados. Mais um caso, naquele tempo, de letargia e de catalepsia. O mestre, com a sua visão além, a sua visão de dupla vista constante, a sua visão do plano espiritual, sabia que a filha de Jairo não estava morta, não tinha se desatado todos os nós. E com a sua, né, força moral, ele restaurou ali os fluidos físicos que aquele corpo necessitava. Outro caso é o filho da viúva de Naim. Esse, né, eu não conhecia muito, mas tão interessante quanto, em que o mestre estava com seus discípulos caminhando e vinha um cortejo de velório, com o corpo de um jovem cuja mãe era viúva, estava muito triste com aquela situação. E Jesus, tendo visto, ficou muito, né, com compaixão com ela e disse: não chora. E depois se aproximou, pediu para que parassem o cortejo e disse: mancebo, levanta-te, eu te ordeno. Imediatamente o moço se sentou e começou a falar, e Jesus o restringiu à sua mãe. Então, casos que aconteceram, casos que acontecem com um objetivo, né? Esse estado de emancipação, né, bem mais desatado, assim, acontece. E para nos mostrar o quê? Nos tirar do materialismo, há algo além da matéria, há algo além do corpo físico, né? E que nós podemos muito mais. Quando Jesus fala que nós podemos fazer muito mais do que Ele, que só basta ter a vontade, e que nós somos deuses, deuses no sentido que nós, o Espírito, ele tem muitas potencialidades, muitas faculdades, que nós ainda não conseguimos desabrochar nem, vamos colocar aí, 10% delas. O Espírito, quanto mais
ele vai caminhando na jornada terrena e evoluindo, alcançando novos patamares morais e espirituais, ele vai vendo que se abre um mundo de possibilidades à sua frente, que o poder de ajuda é muito maior. Quantos Jesus curou? Quantos Jesus ajudou? Por quê? Primeiro que ele tinha autoridade moral e bagagem para isso, né? Tem um profundo conhecimento das leis da natureza, sabe manusear o magnetismo de uma forma, né, extraordinária e aplicar isso no dia a dia. E nós também podemos fazer um pouquinho disso a cada dia. Quando nós oramos por um enfermo, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos emitindo para ele, né, boas vibrações, vibrações curativas, vibrações salutares. Então, numa potência menor, mas nós também, né, um dia chegaremos no patamar de conseguir restaurar energias, de conseguir curar pessoas, porque já tem gente aí na nossa, né, roupagem aí terrena, na nossa contemporaneidade, que já faz isso. Mas depende o quê? Depende também da fé do enfermo. Aqui, no caso do filho de Jairo, o pai dela não acreditava, ele foi buscar. Mesmo todo mundo falando, a sua filha está morta, para que você vai buscar um mestre? Não, eu vou buscar. Porque no íntimo dele ele tinha a certeza, né, de que o mestre poderia fazer algo mais. Claro que nada além das leis da natureza, nada de sobrenatural, mas que se estivesse dentro da lei, o mestre poderia agir. E um outro caso de Dona Ivone Pereira, né? É mais contemporânea aí, é mais do nosso tempo. Ela, com um mesinho de idade, ela sufocou e veio ali a óbito, entre aspas, ali para toda a sua família. E ela ficou com aparência de morte. Ela diz que isso foi no Natal, dia 24 de dezembro. Ela diz que durante 6 horas consecutivas permaneci com rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, a fisionomia abatida e macilenta do cadáver, os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregalado, sem respiração e sem pulso. Foi chamado um médico, que era um médico distante, deu-lhe o atestado de óbito, como se fosse por sufocação, né? Sufocação, e ninguém sentiu muito a sua perda, só a sua mãe. E ela disse que a mãe dela não chorava, mas ela não chorava porque ela tinha no íntimo a certeza de que a filha dela não estava morta. Tanto que queriam fazer o caixãozinho e ela não quis deixar. Não, vai ficar aqui no bercinho. E ela, naquela certeza íntima de que a filha não estava morta, foi-se a um outro quarto e ficou 1 hora em oração, pedindo a Maria de Nazaré para se a filha dela não estivesse realmente morta, que restaurasse a sua vida e que dali em diante ela entregaria a vida dela a Maria, né? Que ela não estaria mais, não teria mais comando sobre a vida da filha, que a filha seria, né, de Maria ali, seguiria os seus passos. E ela retorna ao berço e faz ali como se fosse um passe magnético instintivamente. Nesse momento, Ivone Pereira, né, com 1 mêsinho de idade, dá um grito, um choro convulsivo, todos se espantam e ela retorna, né, à vida. Então, pelo que eu não me engano, já aconteceu isso também outras vezes na mesma encarnação dela. Ela dizendo, né, na história dela, que ela, em outras vidas, ela foi suicida e que suicidou por essas formas, e veio com tudo isso muito, né, marcado no seu perispírito. Então, por isso que ela passou por muitas situações aí de morte aparente. Então, aconteceu, né, provavelmente ali, essa mãe, imbuída dos bons sentimentos e da equipe espiritual benfeitora ali ao seu lado, conseguiu o quê? Restaurar, dar aquele corpinho ali infantil, o que estava precisando, para que o espírito não totalmente desligado retornasse ao seu corpinho físico. Sonambulismo. Muitos de nós já ouvimos falar de sonambulismo,
E o sonambulismo é um estado de independência do espírito, mais completo que no sonho, estado em que maior amplitude adquire suas faculdades. O sonambulismo, ele é um estado de sonho, só que um desprendimento mais aprofundado, um estado de emancipação mais aprofundado que no sonho, né? E a alma tem percepções da qual dispõe no sonho, de que ela não dispõe no sonho. É um estado de sonambulismo, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, o corpo, no estado de sonambulismo, o espírito, ele se usa do corpo. Então, aquelas histórias, né, que a gente vê, às vezes de alguns parentes, algumas pessoas que a gente vê, que é sonâmbulo e faz coisas quando está ali dormindo, que não tem conhecimento quando está na vigília. Então, muitos sonâmbulos, eles saem de casa, eles andam por regiões, tem uns que vão até em precipícios, andam pelas vias, tudo dormindo. Mas o espírito está ali, em estado de emancipação, mas controlando o corpo para realizar algumas funções. Tem alguns... no sonambulismo, o espírito, durante o sono, se desprende praticamente do corpo, parcialmente do corpo físico. Nesse estado, o espírito passa a controlar o corpo. O espírito é capaz de guiar o corpo, mesmo estando este de olhos fechados, abrir e fechar portas, apanhar objetos e tudo mais. E eu vou contar duas historiezinhas, que está no livro O Espiritismo perante a Ciência, de Gabriel Delany, e ele conta a história de um jovem farmacêutico, que quando ele dormia, em estado de sonambulismo, ele descia, ia para o laboratório, e ali ele fazia as fórmulas que estavam pendentes para o dia seguinte. Tinha as fórmulas ali farmacêuticas, então ele usava lá a pipeta, ele macerava ervas, ele pesava, rotulava e deixava tudo prontinho para o outro dia. Tudo isso de olho fechado. Tudo isso de olho fechado. E aí, um outro farmacêutico falou assim, gente, não é possível, né? Estranho isso. Será que ele faz isso automaticamente? E aí ele resolveu fazer um dia assim, vou testar, vou pregar uma peça nele. E numa das fórmulas lá, ele colocou uma medida venenosa. Vamos ver se ele vai preparar isso. E ele, novamente, dormiu, desceu, foi para o laboratório, preparou as outras fórmulas. Como chegou naquela, ele leu, releu e falou assim, não é possível que o médico não tenha se enganado. Isso daqui dá para matar 20 pessoas? Não vou fazer isso, não. E continuou fazendo as outras, rotulou e deixou aquela para o final, né? Não fez aquela. Então, no sonambulismo, a lucidez do espírito é muito maior. Ele está num estado de maior lucidez, porque ele está mais desprendido do corpo, mas ele utiliza do corpo físico para, né, os seus objetivos. Outra história também de um jovem padre que, quando ele dormia, no estado de sonambulismo, ele escrevia sermões. E lia os sermões ali em voz alta. Depois que ele terminava, ele lia, né, deixava anotadinho e voltava ali para o corpo físico, né, para a cama, para dormir. Aí os outros amigos ali ficavam assim, gente, como é que ele lê com o olho fechado? Estranho, né? Não é possível. Deve estar um pouquinho aberto, né? Ele deve estar de brincadeira com a gente. E quando ele foi, no outro dia, ele foi lá, escreveu o sermão. Na hora que ele ia ler, eles colocaram um papelão na frente dos olhos. E mesmo assim, ele leu naturalmente. Ou seja, não é com os olhos do corpo físico que ele estava lendo, com os olhos do espírito, né? Então, nesses casos de sonambulismo, também tem o sonambulismo, o sonambulismo natural, tem o sonambulismo magnético, em que um magnetizador consegue ali, naquela pessoa que já tem predisposição ao sonambulismo, magnetizá-la, ela entra em estado de sonambulismo. O Mesmer fazia muito isso, ele é contemporâneo de Kardec, utilizava muito o magnetismo para o sonambulismo em forma de cura, né, para fins curativos. Então, ele magnetizava aquela pessoa, ela entrava em estado de sonambulismo, ela via, né, com a visão espiritual aonde estava a doença, o mal naquela pessoa, um outro espírito ali, que era médico, passava ali a receita. Aí já é uma questão de mediunidade sonambúlica, é uma outra história, mas que também acontece.
Então, o sonambulismo é mais ou menos isso, né? De forma bem rápida. O êxtase. O êxtase, ele, segundo o dicionário, né, Hawais, ele é um estado de quem se encontra como transportado para fora de si e do mundo sensível, por efeito de exaltação mística ou de sentimento muito intenso de alegria, prazer, admiração, temor reverente. A pergunta: qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado, a alma do estático é mais independente. Então, se no sonho e no sonambulismo o espírito ele orbita ali pelos mundos terrestres, né, pela crosta, pela parte mais terrestre, no êxtase ele consegue adentrar mundos superiores, mundos mais etéreos. Muitas das vezes, se o estático ele vai para mundos, né, onde reina a felicidade, e ele não quer voltar. Ele contempla coisas tão bonitas, tão maravilhosas, onde as pessoas são felizes em mundos melhores, que ele não quer voltar. E se ele não quiser voltar, acontece muitas das vezes a morte do corpo físico. Aí os espíritos fazem, né, toda um trabalho de convencimento para que ele retorne aonde ele está. Porque se ele está encarnado naquele mundo, naquele corpo físico, ele tem que dar conta daquilo até o final. E também, se ele fizer isso, né, ele não vai conseguir ir para esses mundos melhores. Então, existem vários relatos também do êxtase, né, no livro, na passagem que a gente leu aí, vários relatos. No livro Mediunidade dos Santos, quando eles entravam em preces, eles, né, se transportavam para lugares, né, de paisagens, de vibração, que não existe aqui ainda, e conseguiam extrair um pouquinho daquilo para continuar a sua missão, para dar o quê? Impulso à humanidade, mas que sempre ficava aquele gostinho, né, de que, vi lá mundos felizes e vou retornar aqui para a Terra. É como se fosse assim, se nós fôssemos convidados a ir para um país em que não há violência, em que as pessoas se ajudam, em que tudo funciona, em que há harmonia. A gente vai lá, gente, que maravilha, olha só como deve ser bom morar aqui. E aí fala assim, meu filho, está na hora de acordar, vamos voltar lá para Campos mesmo, voltar para lá está quente, vamos voltar para lá mesmo, para a violência e tudo mais. Mas eu queria tanto ficar aqui. Mas agora só veio aqui, né, se refazer, né, buscar conhecimentos, mas para levar para lá. Não é sua hora ainda. Então, o êxtase, ele é mais ou menos isso, né? Ele penetra em mundos desconhecidos, um bem-estar enorme o invade, desaparece os pensamentos terrestres, muitas vezes há mais excitação do que verdadeira lucidez e fica entregue a si mesmo, podendo ocorrer a desencarnação. Ele vê tanta coisa que ele volta meio desnorteado, né? De tanta paisagem bonita que ele vê. E o último, que é a dupla vista. A dupla vista, ela é a vista da alma, ela é a vista do espírito. Essa acontece quando nós estamos na vigília, acordados. Aquele que tem, né, a faculdade, o dom da dupla vista, que também tem uma parte orgânica, mas também muito do espírito, ele consegue, estando acordado, se desprender e ter uma visão espiritual. Por exemplo, quando Jesus, lá na pesca, né, em que os apóstolos ali estavam pescando e que não tinha peixe, e Jesus, com a sua visão espiritual, falou assim, nesse local aqui vai ter bastante peixe. E eles jogam as redes, e as redes quase arrebentam de tanto peixe que tinha ali naquela região. Outro também fenômeno de dupla vista, quando Jesus, né, quando se aproxima lá de uma cidade lá perto de Betânia, junto do monte que se chama das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, falou assim, ide à aldeia que está defronte, e aí ao entrar acharás preso um jumentinho em que ninguém jamais montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que eu desprendei-o, respondereis assim, o Senhor precisa dele. Então ele, muito antes de entrar na cidade, já avistou lá na frente o que ele queria. Claro que a dupla vista, né, do Cristo era o tempo todo.
a nossa dupla vista, né? Quem tem essa faculdade, muitas das vezes alguns momentinhos. Acontece muito também nas situações de morte aparente, de morte iminente, onde a pessoa está naqueles últimos suspiros ou numa doença terminal. Muitas delas desenvolvem a dupla vista. Veem alguns parentes que já falam assim, gente, recebi visita hoje, né? Minha mãe veio aqui, ou então eu vi tal e tal e tal coisa. Então, nesses casos, essa visão espiritual se alarga e ele consegue ter essa visão do plano espiritual mais ali, né, pungente. Então, em certas circunstâncias, desenvolve a doença, a proximidade do perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la. Nas épocas de crise e de calamidade, as grandes emoções, todas as causas de superexcitação do moral provocam, não raro, desenvolvimento de dupla vista. Então, acontece. Tem casos na história, um desses casos de Swedenborg, ele, né, um estudioso, ele, ali em praça pública, ali, falando ali para os seus discípulos, ele parou, ficou com o olhar, né, perdido, e ele viu que numa aldeia bem distante tinha havido um incêndio e matado ali muita gente. Então, geralmente, nesse fenômeno de dupla vista, a pessoa ela para, fica com o olhar perdido, mas ela em espírito está muito lá, né, distante. Aí retorna ao corpo e consegue se lembrar. No sonambulismo, não se lembra nada do que fez durante aquele período, né? Porque ele está tão desprendido que não há ali, o cérebro físico não consegue guardar aquelas impressões, diferente do sonho, que né, o grau de desprendimento é maior. Bom, e a última pergunta: as pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural. E muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Então, para muitos, isso é tão comum, essa visão do plano espiritual, que para ela, as pessoas estão vendo a mesma coisa. Mas ela está aqui vendo os encarnados e vendo os desencarnados ao mesmo tempo. Vendo, né, nos dois planos. Para ela é totalmente natural. Com essa visão, ela consegue também, muitas das vezes, adentrar um pouco num futuro mais próximo, consegue ver um pouco do passado, né? Porque ela está vendo como espírito. E como espírito, a gente tem uma visão muito mais abrangente. Então, isso foi, né, um resumo dos temas, porque são 33 perguntas, é muita coisa. É bom que leiam as perguntas para conseguir se aprofundar mais no tema. É importante sabermos sobre a emancipação da alma, porque é o contato nosso com o plano espiritual, né? Essa certificação de que existe um plano espiritual, de que nós somos, né, espíritos encarnados e que, né, para expandir, né, sair de vez dos nossos corações o materialismo. A vida futura está aí, nós vamos colher o que plantarmos nessa vida, na verdadeira pátria nossa espiritual. E esses momentos de desprendimento, de emancipação, é para a gente aproveitar, como todo dia, à noite, quando nós dormimos. Se formos ver que passamos 1/3 da nossa vida dormindo, vamos colocar aí, se desencarnarmos com 75 anos, 25 anos passamos dormindo, né? 25 anos estamos em contato com o plano espiritual. Façamos bom uso desse contato para rever os nossos entes queridos, para estudar, para trabalhar, voltar para o corpo físico com ânimo, com esperança para, né, encarar aí mais um dia de tribulação. Então, que o Senhor fique conosco, graças a Deus.